Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical de saúde, Hora de Saúde, transmitido para todo o estado do Pará pela TV RBA, aqui em Belém, canal 13. E transmitido neste exato momento para o mundo inteiro pelo link da internet tvrba.com.br. Os nossos telespectadores na Suécia, na Noruega, no Canadá, pelo menos nesses lugares eu tenho certeza, e do Amapá até São Paulo, todo mundo agora nos assistindo pelo link da internet. E pessoal, Hora de Saúde é um programa que fala do que se faz de melhor no mundo, no Brasil, aqui no Pará, especificamente aqui em Belém, sobre saúde. E eu tenho hoje uma convidada muito especial, minha colega da universidade, tá? E que é responsável, Aurimere Chermot, que é responsável ela é diretora científica do Saúde da Criança do hospital, professora de pediatria, responsável pela pós-graduação atual dos cursos de pós-graduação que a universidade está realizando, e veio nos falar aqui também sobre um simpósio internacional de neonatologia que está ocorrendo aqui em Belém nesse final de semana. Professora Aurimere Chermot. Primeiro, Aurimere, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. E mais uma vez aqui com você. Mais uma vez. Um grande prazer. Mais uma vez. E eu tô assim, toda vez que eu converso contigo, eu fico tremendamente orgulhoso de nós termos assim um grupo que deu certo na universidade. A gente levou a pós-graduação para frente. Hoje em dia, o que tem de mestres e doutores em medicina na nossa área foi de um trabalho que a gente começou nos anos 90. Exatamente. Então eu fico assim, cada vez que vem alguém aqui e que deu um salto e que continua como você, isso assim me enche de orgulho mesmo, orgulho assim. Eu fico feliz e sou orgulhoso de ser teu amigo, porque a recíproca é verdadeira. A gente está levando esse estado aqui, pelo menos na área da ciência, bem longe, muito além do que a gente pensava. Aurimere, eu tenho 3 assuntos para conversar contigo. O primeiro é sobre a pós-graduação que vocês fizeram para os médicos do interior do estado, que deu de novo um salto enorme. Você sabe que eu tenho um projeto de pesquisa que ensina para as pessoas a não adoecerem do coração. E a gente está levando isso além dos municípios todos do Pará, Amapá. Agora nós fizemos um projeto de extensão com Belém, né? Só para te teres uma ideia, uma vez eu levei esse projeto para a Unimed numa diretoria antiga, e aí quando eu falei do projeto, o diretor olhou para mim e disse: Eduardo, tu vai querer fechar os hospitais? Não é bem assim, aí né? Não deu mais para conversar. Essa ideia não deu para conversar mais. Não dá para compactuar com essa ideia nos tempos de hoje. Nos tempos de hoje. Então, me fala, essa pós-graduação que vocês fizeram aí, que deu um salto de qualidade na neonatologia do interior. Essa pós-graduação, ela vem sendo solicitada já pelos nossos colegas e através de e-mail e tudo isso. Uhum. E em 2005 nós começamos a de pediatria. Certo. Eu como coordenadora e a professora Laélia como vice. E nós já formamos várias pessoas. E o mais interessante é você ver aquela pessoa chegar para te dizer assim: eu não tive condição de fazer residência, na época eu já era casada, eu tinha que sair para trabalhar, tinha que ir à luta, e através da pós-graduação eu consegui me atualizar. E nós tivemos também, a primeira que nós montamos foi em parceria com o pessoal de Manaus, com a cooperativa de lá. Sim. E nessa época, eles tiveram 20 aprovados no curso para título de especialista em pediatria pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, eles viram que, além de levar o selo Universidade Federal do Pará, nós éramos, na época, porque já faz tempo, pessoas sérias. E, através daí, houve uma pós-graduação na UEPA, que foi, inclusive, coordenado pela professora doutora Regiane Cavalcante, que já se aposentou, e não ocorreu mais.
E a gente estava vendo todo esse problema da mortalidade infantil, como que a gente pode atender. E o programa de reanimação neonatal pela Sociedade Brasileira de Pediatria, ele ensina isso. Só que chega um tempo, já tem pesquisas mostrando que se você não pratica, você esquece. Com certeza. Então, a gente montou, inicialmente a gente tinha 50 inscritos, finalizamos com 43, e destes eram apenas 10 de Belém, o resto tudo do interior do estado. Puxa, que bom. 15 alunos, nós somos obrigados a dar bolsa e com isso a gente conseguiu que as pessoas comprovavam e eles iam fazer o curso. E o que realmente deixou a gente extremamente grato pela ideia foi a gente ver... Eu lembro o primeiro dia que a gente conversou com eles, inclusive foi até o Armando que deu aula de bioética, meu esposo. E aí eles disseram assim, não, lá a gente não tem nada. Não tenho como fazer nada. Não, eu não tenho como fazer nada. E quando a gente foi dar a aula sobre o atendimento ao recém-nascido de alto risco, a primeira coisa que eu perguntei para eles foi assim, bom, você está na ponta, você está na urgência. Tem campo? Tem. Tem uma luzinha assim para aquecer, tipo aqueles focos antigos que a gente usava que tirava o pedaço da gente, certo. Lembra da Santa Casa? Lembro. E eles disseram, tem. Muito bem. E aí tem um plásticozinho que você pode passar um álcool e aquecer? Tem. Tem um colchão também, né? Eu disse, pronto, você já tem alguma coisa para aquecer o neném. Porque o importante, quando ele nasce, se ele não tiver muito desconforto respiratório, é você prevenir a hipotermia, que ela é letal para o bebê, exceto asfixiados. E a partir daí, eles foram vendo, e o trabalho deles de conclusão desse módulo foi isso, eles foram vendo que, juntos, a gente sempre é mais forte. Então, a gente somou, existe uma doutora em Rurópolis, em que ela tem uma ambulância pequena e que ela adaptou, em vez da incubadora de transporte, ela adaptou numa banheira como fazer o transporte do neném sem ele perder calor. E a gente mostrou... Lá em Rurópolis. Em Rurópolis. E cada um foi contando a sua experiência e a gente mostrou para eles que é muito mais barato você comprar. Agora, no congresso que a gente estava no simpósio de Santa Joana, R$1.000 um Baby Puff. Ele só tem que ter uma boa CME para não perder as 7 peças. O que é um Baby Puff? O Baby Puff é um modo de assistência que a gente tem sem ser o ambu, onde você controla pressão inspiratória, pressão expiratória, coloca a máscara adaptada no bebê maravilha. E você faz o que seria no adulto um Baby Pap. E o CPAP em selo d'água artesanal, que o Dr. Wung vai falar bastante, e o Guilherme também, nesse Agora, final de simpósio, semana, no simpósio, ele salva vidas. Então, você não precisa ter o aparelho de última categoria, você não precisa ter um super respirador de última ponta cheia de ondas em que você não vai ler nada, enquanto você consegue segurar esse bebê 6 a 12 horas para fazer o transporte dele. Fantástico. E com isso a gente mandaram para a gente depois, eles estão agora fechando após, vai encerrar com a monografia de todos, e eles mandaram para a gente, o município de Rurópolis foi agraciado pela melhora no atendimento. Então, com isso, gente, a gente mostrou que tem como a gente minimizar a perda de que cada 1.000 nenéns que nascem, 10 morrem nos primeiros 7 dias de vida. A gente mostrou que é possível a gente evitar isso sim. Fantástico, fantástico. Isso é só a primeira turma, né? Essa é só a primeira turma. A próxima só ano que vem agora. Então tá, mas que bom. É muito Primeiro, trabalho. Já que vocês estão assim num pique enorme de produção de fantástica, vocês escreveram um livro. Foi, é o nosso bebê. Eu já soube que está assim, sendo utilizado pelos hospitais e faculdades praticamente do Brasil. Onde está chegando, o pessoal está usando no dia a dia. Isso. É um manual? Como é que é? Me explica de novo. O livro chama-se Guia Prático de Neonatologia. Guia Prático. Ele foi idealizado há mais ou menos, nós estamos em 2019, há 10 anos atrás, quando a gente percebeu que cada turma que trocava do internato e o residente que chegava, a gente fala a mesma coisa. Eu não consigo ficar falando a mesma coisa sempre. Então, eu disse, bom, vocês recebem isso, vocês leem, depois vocês chegam aqui no primeiro dia, a gente tira as dúvidas. E aí, isso foi, a gente colocou num link, depois foi melhorando. Aí, eu conversando com meu amigo e irmão Alexandre Miralha, que está fazendo o doutorado dele agora também, lá em
na Unesp, com a doutora Lígia Rúgulo, Certo. eu disse para ele, Alexandre, bora fazer um livro desse negócio. A gente vai fazer só a prática. Como é que se faz o cálculo de dopamina, como é que a gente faz o cálculo da dobutamina, o fentanil, como é que faz, como é que a gente atende o neném, tudo de uma forma prática. Tratado tem inúmeros. E aí ele topou, fizemos um convite para professores da Universidade Federal do Pará. A professora Cléa Bichara também foi convidada para falar do capítulo de toxoplasmose, do qual ela domina plenamente. E nós ficamos na parte do nosso dia a dia. Dia a dia. E lançamos esse ano no Congresso Paulista de Pediatria, em que foi um sucesso. E falaram que o sucesso de venda foi fantástico. Foi. Eles fizeram 100 amostragens e a gente vendeu 60 no primeiro dia. E graças a todos os nossos colegas que estavam lá do Pará, todos fizeram uma grande festa, e você sabe que é onde tem paraense, tem paixão e tem barulho. E foi muito legal, a gente é muito grato a todos eles que estavam presentes. E os autores principais sou eu, Auriméry Chermon, Alexandre Miralha, Laélia Feio Brasil e a doutora Lilian Sadek, que é da USP, de São Paulo. E os outros são todos nossos colegas. E eu tenho a grata satisfação de estar com a minha filha falando em fono no bebê, da qual ela fez a expertise na Santa Casa. Fantástico. Lançamos aqui em Belém também. Não, só o fato de que o pessoal falou que está vendendo para plantonista da neonatologia, nós estamos na segunda edição já, que vai ser agora no simpósio. Porque deve ser uma coisa... Eu lembro quando eu dava plantão, o meu sonho era ter um livro que tivesse todas as fórmulas que a gente tinha que usar. Exato. Né? E naquela época não tinha. Não. Então, naquela época imagina. a gente usava aquelas burrinhas nossas, né? Que a gente botava os cálculos todinho e a gente via. Não, e eu lembro As burrinhas já eram pretas, de tanto que a gente manuseava. Eu lembro que eu fazia 2 folhas de papel ao maço de conta para calcular o shunt. Depois de uma gasimetria venosa e uma arterial. E hoje em dia a gente já tem aplicativo para tudo isso. Tudo isso, né? Então, hoje ficou muito simples. Foi muito gratificante. A gente está com os colegas do Pequeno Príncipe, de Manaus, da Cooperativa de Neonatologia. A gente está dentro da Santa Casa mesmo, nossos colegas neonatologistas lá das UTIs. A gente está em Pernambuco, no Hospital Português. Minha amiga Valéria Azevedo colocou lá. E em Santos, graças à minha amiga Marilene, também lá na maternidade de lá. Então, é muito gratificante a gente ver que você não escreveu um grande tratado, mas você está ajudando todo mundo no interior a saber que iniciar uma dopamina para uma criança não vai ser uma coisa tão absurda. Não, isso é mega importante mesmo. E o que tu fizeste um comentário, essas coisas a gente tem que estar fazendo, senão depois você esquece. É verdade. É mesmo. Totalmente. É mesmo. Hoje, se eu tivesse que dar um plantão, eu tinha que reestudar todos os monitores e os respiradores que eu não... Eles mudam com uma facilidade. Não. É uma indústria muito... Quando eu era residente do Dante, eu era o cara que sabia mexer no Bird. Era o Bird Mark. Isso nem se usa mais. Não, assim como o Takaoka, né? O Takaoka, uma época servia só para transportar, né? Depois a gente segurava, acabou. Como não tinha respirador para bebê, a gente segurava eles no Takaoka. Resultado, não dava PEP, a gente explodiu o pulmão do bebê. Era muito triste. Isso, muito triste. Pessoal, a gente terminou nossa primeira parte. Um instantinho só que a gente já volta. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Voltamos. Nessa conversa maravilhosa com a professora doutora Auriméry Chermon, minha amiga da Universidade Federal do Pará, responsável pelas pós-graduações dentro da área de pediatria e de neonatologia. A Auriméry é uma dessas pessoas que
pegou o ritmo da coisa e foi em frente. Já tem livro, já tem um monte de simpósios, seminários. Eu encontro com ela de vez em quando dos professores homenageados lá da faculdade. De vez em quando, ela é bem mais que eu. Mas olha só, Aurimério, uma das razões básicas dessa nossa conversa é o simpósio internacional que vai ocorrer, que está ocorrendo, né? Começou está hoje ocorrendo. em Manaus. Então me fala do simpósio. Qual foi a ideia e o que é que vai tratar? Que todo mundo está falando disso neste exato momento. Só de pensar a gente já fica todo arrepiado, né? Porque ano passado a gente conversou sobre isso num café da manhã, informalmente, no congresso de perinatologia que ocorreu em Natal. Então, estávamos sentados eu e o meu parceiro, amigo, irmão Alexandre Miralha. A doutora Vilma, que é presidente da Sociedade Paraense de Pediatria, sentou e lá veio o doutor Guilherme Santana. Oi, gente, tudo bem? Senta. E ele é uma pessoa do qual eu tenho uma grande admiração, além de várias pessoas que a gente conheceu lá fora, pela simplicidade. Isso foi uma coisa que na nossa família graças a Deus, Faz parte. Faz parte. Ela é a marca registrada. E aí ele disse assim, por que você não vem em setembro? A gente vai para lá. Não conheço o norte. Eu olhei para o Alexandre e disse, não dá ideia. Resultado. Nós fechamos no mês seguinte, eu sentei com as três, teve uma reunião da Brasileira aqui, no Pará, em Belém, coordenado pela professora Vilma, e aí sentamos a presidente de Manaus, da Sociedade de Pediatria de Manaus, a Vilma daqui de Belém e a doutora Marinéia do Maranhão. Aí a Marinéia falou dizendo, Maranhão é pobre. Aí eu disse, então tá, então tu fica com os trechos nacionais de deslocamento dos professores. A Helena disse, não, a gente pode trazê-los do Canadá, porque são dois de Montreal, e o doutor Wung, que é o inventor do CPAP nasal, e que ele vem de Nova York, porque ele é do Columbia Hospital. E eu conheci o serviço dele, esse cara, ele é incrível, vocês precisam Como sentar. É o nome dele? Dr. Zhen Chen Wung, W-U-N-G. Chinês. Ele estava na China agora e depois estava em Taiwan dando aula, porque a vida dele é isso, ele tem 78 anos. Ele é um ícone, assim como o maestro João Carlos, em persistir no que faz. Certo. E aconteceu. Essa turma chegou tem 2 dias em Manaus, estão lá. Hoje começou o workshop deles e eles passam 3 dias dando aula e depois 2 dias passeando, que ninguém é de ferro. Vem para Belém. Chegando em Belém, dia 20, 21 e 22, eu espero vocês no auditório Benedito Nunes, conhecido por nós da universidade como Hangarzinho, logo ao lado da reitoria, no campus, da onde a Universidade Federal do Pará, como sempre, que é o nosso orgulho, né, Eduardo, nos proporcionou a estadia dos professores e o hangar. Então, a economia foi muito grande para nós, a gente teve tudo isso a nosso favor. E eles vão estar aqui fazendo um workshop onde você vai conhecer a parte respiratória, como montar um CPAP, a sinergia que tem o bebê que tem asfixia e o que leva isso ao intestino e como você pode fazer casos respiratórios. Então, nós teremos o Dr. Gabriel Variani, que já esteve aqui em Belém e montou um serviço de hipotermia na Santa Casa. Teremos a doutora Renata Mascaretti, que além de uma grande amiga e parceira da USP. Existirão oficinas. Vai ter o primeiro dia, são 2 workshops. Um workshop que é cérebro, pulmão e intestino, e o outro workshop paralelo é CPAP nasal, como indicar, como montar. O Dr. Wung coloca em crianças de 500 gramas. E aqui todo mundo entuba. E atualmente a neonatologia principalmente nos últimos... salto na evolução. Nos últimos 3 anos, menos é mais. Quanto menos você entubar, menos fator de necrose tumoral e fatores inflamatórios você leva para o intestino para continuar provocando lesão cerebral, aí você não alimenta. Se não faz a colostroterapia, o intestino faz enterocolite e o bebê
morre por hemorragia perintraventricular, pulmonar ou do intestino. Então, coisas que a gente sempre fez muito no neném, que eu sou professora há 22 anos, que a gente fazia há 22 anos atrás, não se faz mais. Então, aquela ideia a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Não pode mais, amigo. Você que é neonatologista, você tem que estudar. Praticamente todo ano tem mudanças. E o doutor Guilherme vem falando isso, a gente tem um link, Neo Brasil, em que o mundo inteiro coloca suas experiências e a gente vai trocando. Então, uma coisa que eu faço muito bem, você não sabia, você aprende, eu te mando. Então, assim, nós neonatologistas, somos muito agradecidos ao Guilherme, primeiro, porque ele traz o Dr. Ung sempre com ele. Em segundo lugar, porque ele é uma pessoa extremamente tranquila. Ele te ensina, ele não quer esconder nada. E ele comunga da nossa geração de compartilhamento de conhecimento, evolução e menos mortalidade. Então, a gente realmente espera vocês nesse simpósio. Ele é multidisciplinar, gente. Ele está provando que o neonatologista não trabalha sem enfermeira, que não trabalha sem o técnico, que não trabalha sem o fono, que não trabalha sem a TO, que não trabalha sem assistente social, que não trabalha sem a nutricionista, sem o farmacêutico, sem a psicóloga. E, enfim, não existe mais essa, como a gente conhecia antigamente, não, é só o médico e a enfermeira. Não existe mais isso. A gente trabalha num conjunto porque o neném, apesar dele ser uma pequena criatura que pode chegar de 500 até 5 quilos, essa pequena criatura, ela tem que ser vista por uma equipe multi. Caso contrário, ela não vai ter um bom desenvolvimento. Fantástico, fantástico, fantástico. Esse salto de conhecimento nessa área é recente também, né? Os últimos 5 anos vem mudando muito, muito. Os últimos 5 anos, as pessoas antigamente nasciam um bebezinho, a primeira indicação era intuba e começa com antibiótico, principalmente se fosse prematuro. Hoje em dia tá respirando, dá chance para ele, espera 2 horas, vê como ele tá, não faz pausa, deixa ele em CPAP, não inicia antibiótico, aguenta, segura ele com o mínimo possível para dar o suporte para ele crescer melhor. Puxa, então foi uma mudança radical. Sim. Radical. Eu considero... As indústrias do respirador não estão muito contentes com isso. Não, mas eu acho que a mudança de paradigma, já que todo mundo gosta disso, desse termo, foi total nessa área. Porque tipo às vezes assim... as pessoas dizem assim, tu estás dizendo que tu não vais entubar um prematuro de 500 gramas? Eu disse, não, eu estou te dizendo que se ele estiver respirando, eu não vou entubar. Mas e se tiver que dar surfactante? Existem técnicas agora em que você administra o surfactante com o bebê no CPAP sem precisar entubar o bebê. Porque entuba, faz o surfactante. Aí ele está tão bem, deixa ele aí. Mal você sabe o mal que você está fazendo a cada dia que passa o bebê no respirador. Mas tem que estudar para isso, né, gente? Para saber. E como? As condutas em medicina, nos últimos 4, 5 anos, elas mudaram quase todas, né? Foram até radicais. Diabetes mudou tudo. Eu aprendi outro dia com um cardiologista que agora a bradicardia no adulto é abaixo de 50. Abaixo de 50. Na criança continua 60. No adulto é abaixo de 50. Exato. O normal agora Eu não sabia. É de 50 até 100, mas o ideal é menor que 70. O muito ideal é 60 mais ou menos 5, mas 50 está normal. Pois é, para nós não. O bebê com bradicardia, a gente está colocando primeiro o oxigênio, melhorou, a gente segura, senão a gente vai ter que iniciar a compressão. Os atletas condicionados, eles fazem de repouso 40 e qualquer coisa de frequência. Hoje é normal isso, tá? Meu Cristo. Eu lembro que em 82, olha, faz muito tempo, quando eu era residente, a gente testou uma vez a condição da seleção brasileira e tinha um atleta, zagueiro, que a frequência dele de repouso era 48, foi um desespero. Né? 40, e ele lá vivinho, né? Ele lá vivinho, normal. Mas isso era 82, tá? Como eu fiquei em São Paulo 15 anos, 94, a gente de novo testou a seleção brasileira.
aquela do Romário. E aí tinha gente que ia 39 em repouso, tá? A condição já era muito melhor. Foi um negócio... Então, hoje, essas coisas todas mudaram. O livro de eletrocardiografia fala de 60 a 100, mas é o livro de uma década atrás. Exato. Né? Então, hoje, tem uma técnica que nós desenvolvemos no Brasil de cateterismo pela artéria radial que usa no mundo todo e ficou muito simples. Ficou tão simples a radial que os franceses agora querem fazer pela artéria do lado do dedão. Então, os catéteres ficaram todos... Eu aprendi, eu estou com um neto que está internado, ele deve sair hoje ou amanhã, mas o pique. Pois é. Catéter percutâneo. Disse, onde vai colocar? Eu disse, não, a ponta fica lá no coração. Eu disse, então acabou o problema. Quer dizer, confesso que eu não conhecia, tá? Porque houve uma época na Santa Casa que eu ia lá passar os intracates nos bebês. Sim, mas isso já mudou. Já mudou. Graças a Deus. No final dos anos 80, eu cansei de ir lá à noite colocar. Porque a gente não tem esse problema, né, Eduardo? O neném nasce, a gente cateteriza logo a veia umbilical. E aí tem serviços e serviços. Alguns dizem que ficam 5 dias, outros ficam 7, outros dizem, como agora no simpósio, não, mas se estiver tudo bem, deixa. A gente tem um protocolo no hospital em que a gente faz, no Saúde da Criança, a gente faz a cateterização de veia umbilical e a gente já imobiliza, só coloca uma compressa no neném, colocando ali membro reservado para o PIC. E as nossas enfermeiras, que são fantásticas, e sem elas, cabe dizer para vocês que um hospital sem uma boa enfermeira não é um hospital. E se você não tiver uma boa enfermeira, contrate, porque senão o seu hospital não vai ser bem visto, porque os resultados serão indesejáveis. Então, as nossas enfermeiras, elas são treinadas para isso, elas passam o PIC e o neném fica recebendo a medicação, a nutrição parenteral para melhorar. Colostroterapia, tinha um grupo até 2 anos atrás, em que eles nos diziam, não faço colostroterapia por causa do citomegalovírus. Hoje em dia, a gente esteve em Michigan esse ano, foi um convite do pessoal representando a região norte sobre enterocolite, aonde uma das maiores incentivadoras do aleitamento materno lá nos Estados Unidos, ela me disse, Auriméria, eu uso colostroterapia há mais de 10 anos, nunca tive um caso de CMV. Aí eu disse, poxa, professora, a gente só está usando há mais ou menos uns 5. Mas qual é a vantagem disso? Antigamente o neném ficava 15 dias sem comer. Não se faz mais isso. Agora a gente começa com a colostroterapia. Aí vai o leite da mãe. O leite da mãe não dá para fazer 2 ml, que é a interal mínima, a gente faz 1 ml a cada 6 horas. Ah, mas não tolerou, então espera mais um pouquinho e mantém a colostroterapia. Com isso, você evita a colonização do intestino pela bactéria do ambiente. Fantástico! Você atualizou o mundo aqui agora? É muita coisa que a gente fica muito feliz de estar compartilhando com vocês, sempre. Com certeza. Como o nosso tempo acabou, tuas considerações finais. Primeiro, eu gostaria de te agradecer, Eduardo, por estar aqui novamente. Agradecer a todos os patrocinadores do simpósio e contar com vocês. Não percam, não deixem de ir. Se vocês não puderem ir para o workshop, que já estava quase tudo lotado, principalmente do Dr. Wung, vale a pena você estar presente no sábado e no domingo para poder aprender com esse ícone da neonatologia que está com 78 anos, viajando o mundo inteiro, ensinando como você pode minimizar a dor e a morte dessas crianças tão prematuras que, se elas pudessem beliscar a gente como um adulto belisca, era mais fácil, mas eles são inocentes e que precisam sempre do nosso atendimento. Show! Obrigado, Auriméria. Obrigado de verdade. Obrigado você, mesmo, Eduardo. Tá? Obrigado a todos vocês. O nosso tempo acabou de verdade. Então, uma semana iluminada para todos. Até o próximo domingo. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia.